Bem-vindo, pessoal, então, ao nosso programa Falando em Opções, nosso programa semanal, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas. Contamos, então, comigo, Felipe Borges, do canal Descomplicando as Opções, Diogo Oliveira, do canal Falando em Finanças, e o nosso amigo Rafa, do canal Nobre Investidor, que hoje está ausente por motivos que parece que a mulher dele mandou, né? É isso, Sim. né, Diogo? Ele quis falar alguma coisa, Verdade. mas eu entendi assim, a mulher dele mandou. Só isso, assim, não participa porque eles estão tirando demais, assim, é muito Jason pra cá, Jason pra lá, então não participa, dá um gelo neles. Exatamente, tá contra o bullying, né? Você sabe que ele mandou lá na semana passada aquele miguezão lá que o exército ia convocar ali os homens e tal. Acho que foi isso que deu ruim, né? Alguma coisa aconteceu. Cara, eu acho que quem convocou ele foi o General Maior, né, cara? Foi Aquele que general manda em maior, casa. Ele, exatamente. ele Cinco quis estrelas. brincar, ele quis brincar e no fim ficou de castigo agora, né? Exatamente. Semana que vem ele vai poder explicar melhor essa história aí, mas vamos ver o que vai sobrar de Rafael aí nesse caminho. Isso aí. Mas e aí, Diogão, o que que tu manda aí da semana? O que que tu viu aí de coisa boa para nós durante essa semana aí? Exatamente. Fala, meus caros amigos, nobres participantes aí nossos Falando em Opções. Cara, o que mais tem chamado a atenção para mim nesse mercado dessas últimas semanas é uma loucura essa questão da guerra, né, cara? Lamentavelmente, a gente está enfrentando mais uma vez uma situação bem desagradável, com bastante civis ainda sendo perdidos nesse processo, e não que eles sejam mais ou menos importantes do que os militares, também são realmente muito afetados, né, os principais afetados nesse momento conturbado, né, e principalmente as famílias. A gente estendeu as nossas orações aí, continua orando aí por todo esse conflito para que ele tenha resolução quanto antes, mas o que me chamou bastante atenção foi em relação agora às criptomoedas, por incrível que pareça, né, não sei se vocês andam acompanhando aí, nosso mercado aqui fica parado um pouco em relação a essa questão de feriado de carnaval, né? Graças a Deus não teve muita bagunça assim, mas a gente vai com certeza amanhã também repercutir essa pausa, né? É natural que tendo uma pausa no mercado, o mercado ele, quando abrir amanhã, vai abrir descontando para cima ou para baixo, os ativos vão ter um movimento provavelmente mais direcionais, e é bom que os investidores tenham cuidado com relação a isso. A gente comentou, inclusive, para diminuir um pouco a exposição, quem tivesse muito alavancado, né, para não ter surpresas desagradáveis quando voltasse do feriado. Mas o que me chamou a atenção, voltando a falar a questão da criptomoeda, é que ela realmente teve uma retração bem interessante lá no início do conflito, e agora ela vem se recuperando gradativamente, algumas muito mais exponencialmente do que outras, mas o Bitcoin, o Ethereum, por exemplo, são as principais moedas aí que nós temos negociadas hoje, pelo menos as com mais liquidez, né, ou mais amadurecidas do ponto de vista de mercado, tem uma boa recuperação. Eu olhei agora há pouco, não sei agora exatamente nesse momento, podemos até dar uma pesquisada, mas estava ali a casa dos 43 mil dólares, mais ou menos, o Bitcoin já novamente, o que estava 38 mil dólares aí agora há pouco. Então a gente tem aí um cenário de volatilidade bem importante para as criptos. E aí eu vou até compartilhar contigo, Felipe, deixar para a galera também resenhar aí, quem estiver nos ouvindo, chegando aí para o nosso programa, porque o governo russo recebeu diversas sanções em função desses conflitos, né, bélicos aí com relação à Ucrânia e tudo mais. E algumas dessas sanções são bem importantes, que são a proibição de algumas instituições financeiras russas de negociarem no mercado internacional, sendo inclusive banidos ali temporariamente, alguns dizendo inclusive que definitivamente, acho difícil, mas da rede SWIFT ali, que é aquela rede de transações internacionais, né? E isso pesa bastante não só para o governo russo, mas para a grande elite russa que já, ou seja, historicamente é uma elite muito bem favorecida do ponto de vista econômico, e aí a gente já vinha chamando, eu falei um pouco disso nos stories recentes lá na semana passada, será que essa galera não vai intensificar essas transações de repente como uma forma alternativa? Essas transações com criptomoedas acaba sendo um canal, por que não, você aí ainda uma economia descentralizada, um meio dos russos negociarem e continuarem fazendo transações, né, transacionando
na economia global. O que você acha, Filipão, com relação a isso aí? E queria que a galera comentasse também em relação a essa questão, porque acho que é um ponto interessante para a gente observar, né? Isso, na verdade, a criação, né, das criptomoedas, o Satoshi, quando criou lá o Bitcoin, ele quis, um dos objetivos dele era essa descentralização na questão Uhum. de governos, né, para não acontecer algo no sentido que está acontecendo agora com a Rússia, que foi tomada uma decisão pelo governo, digamos assim, uma mega estatal, né, o governo ele é uma mega estatal do próprio país, né, o país, aliás, é uma mega estatal do próprio governo, e Uhum. todos sofrem. Como você comentou ali, a questão das criptomoedas, nós podemos ver aqui no site do CoinMarketCap, Uhum. e só o Bitcoin nos últimos 7 dias aí subiu 16%, o Ethereum 12%, o BNB, que é uma das principais criptomoedas da rede Binance, subiu aí 10%, e fora algumas criptomoedas relativa ao mundo DeFi e NFT, né? Nós temos aqui um asterisco, né, para a nossa Luna, subiu aí 63%. Incrível. Então, as principais criptomoedas elas sofreram no início, digamos, da guerra, porque vem aquele momento pânico, né? E o momento Exato. pânico não adianta, ele pega em todos os mercados, com exceção, eu acho que somente do ouro, né? O ouro, Certo. invariavelmente, ele vai ser a reserva de valor para sempre, no meu Sim. ponto de vista, assim, para sempre, porque é a questão da escassez, não que o Bitcoin não tenha escassez, mas o ouro ele já se provou no tempo, né? E assim como eles sofreram, eles voltaram e reagiram muito bem. Então, como tu bem falaste, a questão de todos o pessoal lá da Rússia está bloqueado, né, em algumas transações financeiras. Nós vimos até algumas reportagens de alguns bancos que estavam prestes a quebrar, então já trancaram questão de saques. E o pessoal que Exatamente. estava mais líquido, muitas vezes pode ter simplesmente colocado numa exchange de criptomoedas e podendo estar colocando esse dinheiro aí em outras partes do mundo sem registros nenhum, né? Então, Exatamente. ainda mais com toda a questão de ataques hackers à Rússia, né? Nós temos aí o grupo Anonymous que tem derrubado Sim. N sites, né? Então toda a população fica à mercê disso tudo. As criptomoedas elas foram com esse objetivo aí criadas, né? Eu acho que nesse momento estão se provando para os russos uma boa solução. E aí para quem está acompanhando de perto pode notar que, como você bem falou, a movimentação é bem mais expressiva do que no nosso mercado nos últimos dias, né? Especialmente agora no feriado do Carnaval, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é um bom momento para a gente provar se de fato as criptomoedas vão, não vamos dizer que sim como reserva de valor, como muita gente diz, né? Como você bem falou ali, o ouro, sem dúvida nenhuma, é o principal, e sempre será a principal reserva de valor no nosso mundo, era o que lastreava boa parte da economia a nível global. Inclusive, tem um dado interessante que eu andei estudando aí com relação à reserva russa, que a composição da reserva russa é bem considerável de ouro, né, hoje em dia. Sim. Inclusive, até um motivo pelo qual eles se consideram totalmente independentes do dólar americano, né? A gente teve ali uma queda bem expressiva dos rublos, né, que realmente é o dinheiro deles lá, o capital lá deles. Em função de todo esse bloqueio, essas situações, é natural que o sistema financeiro balance, é uma medida emergencial, é uma medida realmente que, na minha opinião, é paliativa, porque não vejo como o governo russo fica assim tão impossibilitado em relação às suas forças, tanto econômicas quanto bélicas, aí com essa sanção, mas é óbvio que o Ocidente teria que responder de alguma maneira a esse ataque. Mas eu penso que ele, para ter feito o que fez, ele está bem estruturado nesse sentido, e essa reserva de ouro bem importante dele acaba, de alguma maneira, realmente ajudando que ele não dependa tanto do dólar, principalmente o dólar americano, para fazer as suas transações. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa observar e vamos ver como que isso vai se dar na sequência, né? Eu queria provocar a galera também aí que está chegando e pensar o que vocês andam fazendo com relação à proteção, né? Porque assim, eu não vejo
a princípio, como a gente falava, né, a gente não tem aí um cenário, por enquanto, de guerra, terceira guerra mundial ainda não está efetivamente instalada. Tudo pode acontecer, a gente sabe disso, mas ainda que não seja algo assim tão mais grave, é interessante a gente notar também se o nosso sistema de proteção ele está sendo eficaz para a gente nesse momento, né? Então, acho que de repente dá uma olhadinha na nossa sistema de proteção, seja, não sei como cada um faz aqui um hedge de alguma maneira, pode ser com uma operação em outros ativos, pode ser no próprio BOVA11, que replica ali o índice Bovespa, mas como que anda as operações de proteção de cada um de nós, é um excelente teste aí para a gente observar como que anda esse desempenho da nossa parte defensiva da carteira, né? Isso é bem importante o que tu falou, porque até mesmo essa questão de proteção, a gente não ficar exposto muitas vezes até em ativos com feriados longos, principalmente quem opera índices ou até mesmo quem opera opções de curto prazo, quando nós temos feriados longos, exemplo agora o de Carnaval, e junto com isso tem eventos mundiais acontecendo, quando você fica exposto nessa parte e você não tem proteção para nenhum lado, é muito perigoso. Nós vemos aí no dia de hoje algumas ADRs aí que são negociadas mundo afora, subindo e caindo muito, considerado aí para um dia. Nós temos a Uzi Minas, hoje a ADR dela caindo 7,4%. Isso é como o Diogo falou, vai refletir na abertura de amanhã. Então, quem muitas vezes vai ficar exposto a uma opção curta, 7,4% é uma queda considerável. Isso se vier contra você e você não tiver uma saída, não há stop, não há nada que segure. Então, o gap ele come o teu stop e vai embora a operação. Assim como nós tivemos aí empresas subindo, Cirela subindo 7,09%, Ipera, Cielo, uma ação bastante negociada pelo pessoal aí que gosta de ações com pouco valor absoluto, né? Subindo 4,38%, a nossa Petrobras mais 3,29%, a ADR subindo. Então é importante demais nesses feriados prolongados e que nós temos muitos eventos mundiais de grande importância acontecendo, o pessoal estar sempre com o hedge ativo. Eu me recordo muito bem há 2 anos atrás, 2020, que não foi suficientemente o Covid, num final de semana, se não me engano era um domingo de noite, tava tendo lá a questão do sobe petróleo, desce petróleo, e o sheik lá da Arábia simplesmente falou, eu vou cancelar, eu não me lembro se ele ia cancelar ou ia dobrar a produção dele. E a decisão que ele estava tomando ia contra todas as minhas operações. Naquele domingo, eu vi a importância de tu ter um bom hedge, por causa que eu não dormia. Eu esperei assim que fosse um negócio absurdo, fiquei preocupado, mas não foi tão absurdo assim, minha estratégia estava bem robusta, mas é importante a gente ter essa sabedoria que quando tem eventos mundiais acontecendo, é aquela velha teoria lá que se tiver a chance de dar errado, pode saber que vai dar errado da pior forma possível, né, Diogo? É verdade. Às vezes não dá para segurar, né? É uma situação que, quando acontece esse tipo de evento, é bom lembrar quem não passou. Eu gosto de dizer assim, ó, eu opero com opções mais especificamente, a gente vem falando isso aqui há mais ou menos uns 5 anos, né? Então, fazendo lá pequenas operações, hoje em dia, mais intensificadamente, ali a partir de 2019, ali uns 3 anos, assim, que eu faço isso todos os dias, basicamente. E é bem interessante a gente notar quem participou do mercado nesses últimos 3, 4 anos, viveu experiências aí que muita gente não viveu em 10 anos, em 15 anos, porque realmente foram experiências assim incríveis do ponto de vista tanto de lucro quanto de prejuízos, porque você teve que lidar com situações assim extremas, né? E quando acontece isso, quem passou ali, eu sei que tem uma galera chegando aí, começando agora, onde tudo são flores, tudo é lindo, né? Mas quem acompanhou, por exemplo, ali o Corona Crash ali em 2020 e viu aqueles circuit breakers todo ali, um atrás do outro, aquela situação de tensão absurda, percebe que às vezes realmente não dá tempo de agir, porque você, quando vai ver e vai tentar reduzir a exposição ou vai tentar colocar um stop, já pulou o teu stop há muito tempo,
você não tem saída, quando vai ver realmente tem uma dívida bem grande ali para você ter que arcar, porque o mercado ele não fica escolhendo quem que vai ganhar, quem que vai perder. É você que tem que tomar conta das suas posições. E aí, quando eu falo isso, às vezes você pode pensar assim, não, mas essa questão de hedge é para quem tem muito capital investido, né? Tem gente que fala isso, né? Ah, questão de uma proteção, eu vou ficar comprando pozinho de bova, eu vou ficar comprando seguro de carteira. Às vezes a gente fala algumas situações, porque cada caso é um caso, gente. Tem cara que você consegue comprar ali meia dúzia de bova, de put de bova, e tá tranquilo. O cara consegue ali uma certa convexidade que para ele tá sossegado. Agora, tem outras estratégias, outros tipos também de aplicações que vão exigir de você um pouco mais de sofisticação, né? Posso assim dizer, com relação à tua proteção. E aí é nisso que muitas vezes o investidor se enrola. Não sabendo calcular direito o seu risco, você acaba se prejudicando. Então, esteja atento mesmo, como o Felipe bem falou, e principalmente nesses momentos, a minha recomendação para a galera, principalmente na mentoria ali, quem está aí, pode me corrigir aqui se eu estiver falando besteira, mas foi, galera, diminui a exposição, não precisa ter pressa para ganho, se já está ganhando, realiza o lucro, bota no bolso, se não ganhou ainda, se puder rolar alguma coisa que esteja aí favorável, rola, se não der, faz aí uma diminuição realmente da exposição, monta uma travinha ali de bova, uma travinha de baixa, de repente, para fazer ali uma proteção ainda que leve, para que você não sofra tanto, para que tenha uma posição que você consiga aí, de repente, neutralizar de alguma maneira o efeito negativo que pode acontecer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, galera. E aí, às vezes, é melhor você estar com a cabeça assim, puxa, ganhei menos do que eu poderia ter ganho, porque eu gastei um pouco com a proteção, do que você ficar assim, puxa, perdi muito mais do que eu poderia ter perdido se eu tivesse ali uma proteção que estivesse me protegendo bem. Então, tenham sempre esse é o dilema sempre de todos nós. Não importa se experiente ou novato, mas tenha isso em mente sempre, reflita sobre isso. Que tipo de posição eu posso montar para tornar a minha carteira, o meu portfólio mais convexo possível, no sentido em que eu possa me beneficiar também, eventualmente, de uma grande perda, de uma grande queda, para que eu não tenha aí um prejuízo estrondoso que muita gente acaba tendo, né, Filipão? E, É a, complicado. em paralelo com o que você falou, muitas vezes até o pessoal chama isso aí de papinho do cara que é mentor e coisa, mas você tem que ter uma mentalidade num sentido mais conservador, principalmente quando a gente fala de opções. Tem muita gente que acha que opções é ganho estratosférico sempre. Mas, É, no meu ponto de vista, eu prefiro ser um pouco mais conservador, ter ganhos menos expressivos, mas ser mais consistente. Por quê? Porque você consistente, verdade. está esperando lá sempre 30%, 20% ao mês lá sobre um capital X e muitas vezes você tem uma derrocada muito grande e aí você simplesmente é tirado fora do game, sendo que você poderia ali sempre estar fazendo Então, 3, 5% ao mês, tranquilo, cabeça no travesseiro, bem tranquilo, né, sem estar se estressando. Isso faz parte dos hedge? Com certeza faz parte dos hedge. Então, aquele lucro que você ganharia exponencialmente a mais, você pode gastar fazendo um hedge. Tem muitas outras formas de você fazer hedge, muitas vezes até recebendo dinheiro, mas os mais sim, simples, né, são pagando. Então é aquela coisa. A maioria das pessoas preferem pagar um seguro de carro. E estatisticamente é mais barato você não ter um seguro do carro. Mas o seguro é isso. O seguro morreu de velho, né? E eu queria sim, é chamar verdade. atenção, e eu queria chamar atenção para o pessoal Hum, de uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se vai estar compartilhando aqui na tela. aham, Tá, aqui está aparecendo o site do opções.net. Então tem duas uhum. coisas que eu gostaria de apresentar para o pessoal. Primeiro é parabenizar o pessoal do opções.net. Eles colocaram um preview aqui do novo site. Eu vou abrir o site para vocês, onde nós Ó, que temos aqui a ordem alfabética, né, dos nossos ativos. Você pode colocar uhum, aqui por ordem alfabética, setor, né, as variações, volume. Aqui a sim, questão é em cima do mês, certo? Tem as opções aqui do lado, aqui na direita. Vamos supor, se nós clicarmos aqui na via, o que é interessante, que eu achei muito, muito legal, assim, ó, ela tem o gráfico aqui embaixo, e aqui nós temos uns contagiros, que tem a legal. volatilidade implícita,
o Ivy Rank e o percentil. Isso é Muito legal. novidade? Isso aqui não é novidade, pessoal, tá? Isso aqui não é novidade. Se eu voltar aqui no site e eu ir na parte de vol implícita, histórico de volatilidade implícita, é os mesmos dados que tem aqui, mas eles estão, digamos assim, com mais firula, mais educacional. E aqui que o pessoal pode ver o quê? Se a volatilidade está alta ou baixa. Eu sempre chamo a atenção que isso aqui é visual. O que é visual, Felipe? Ele já está aqui, ó, está em verdinho, para chamar atenção. Ó, um percentil de 91% é alto, certo? E aí, em cima disso aqui, o pessoal estuda para saber como é que faz as operações de volatilidade, mas é muito interessante, porque muitas vezes tu vai pensar lá, vou vender uma put de algum ativo. Você não sabe qual que é o momento para vender a put, até acho que nós falamos disso semana passada, que o pessoal que só vende e não estuda a vol, você vem aqui e dá uma olhada. Vamos lá na nossa Petrobras. Aqui nós vemos que a Petrobras está aqui, o principal, alguns pontos, né, que a gente tem que ter como referência. A Opções.net, ele considera que acima de 80% do percentil é a volatilidade alta, então está em verde, e abaixo de 20% é a volatilidade baixa. Então ele já deixa isso aqui mastigado para o pessoal. Então nós vemos aqui que, num geral, o ativo da Petrobras está com a volatilidade alta. Depois tem os filtros aqui para a parte da call e para a parte da put. Mas eu sempre falo para o pessoal, não saiam vendendo puts, não saiam vendendo call sem antes dar uma olhadinha nas volatilidades, porque as opções elas têm várias características. E uma das principais, digamos assim, benefícios de você operar opções é que você pode ter vantagens matemáticas em cima do resto das pessoas. Por quê? Porque quem opera simplesmente o ativo, tu só tem que acertar o direcional. Ou é 50% ou é 50%, a menos que você opere lá com visão da empresa, com visão dos dividendos e toda aquela situação fundamentalista. Mas se você vai operar somente pelo trade, você tem 50%, certo? Que o ativo pode ir para cima ou para baixo. Quando nós operamos opções, nós temos N características. Você tem a volatilidade, você tem o theta, você tem a call, a put, você tem a combinação delas, e é isso que eu sempre falo, pessoal, use elas para você deixar a tua característica matemática a teu favor. Então não adianta você vender uma put se a volatilidade está lá embaixo. Daqui um pouco a vol sobe e você, por mais que você acerte o direcional, a volatilidade subindo vai aumentar o valor da tua put, e aí você vai pensar, poxa, mas eu fiz tudo certo. Foi um pouco para o meu lado ali, né? A ação, vamos supor, valorizou, então a put deveria desvalorizar, só que como aumentou a volatilidade, o teu preço também valorizou e você está perdendo dinheiro. Então é muito mais vantajoso você operar com as características matemáticas das opções ao teu favor do que contra você. Então sempre dê uma olhada ali no opções.net. De novo, reforço aqui o meu parabéns para o pessoal que está inovando ali no site, colocaram ali os velocímetros ali do Ivy Rank, do percentil ali, da volatilidade implícita do próprio ativo, né? Ficou um negócio assim bem fantástico, certo? Eu vou colocar aqui, Diogo, ali o pessoal tá chegando aí. O Alexandre dando boa noite. Fala aí, Alexandre. O Anildo aí sempre está com nós, aí sempre tá nos ouvindo, interagindo. Turma de Curitiba aí em peso. Rei do Bova, olha aí, ó. Nós temos que prestar continência pro cara, se o cara é rei aí do Bova. Pois é, aqui, ó. O que vocês acham do Short Strangle? Tu quer falar aí, Diogo? Cara, eu gosto bastante dessa operação, né? Eu acho que, assim, tem momentos mais propícios, né? Na minha opinião. Esse momento agora é o que eu tenho falado. Principalmente para quem não tem experiência, cuidado, como o Felipe falou aqui, eu reforço o que ele acabou de dizer. Tenham cuidado com as vendas,
porque você às vezes sai vendendo porque acha que a venda é muito mais tranquila, é mais assertiva, tem um prêmio bacana, e aí, às vezes o cara fica focado nisso. E é bom o Felipe falar sobre essa questão da volatilidade, porque às vezes você vê um prêmio muito alto, muito bom, uma empresa pagando ali, a opção pagando um prêmio muito legal para quem está vendendo, mas é justamente muitas vezes em função da volatilidade. E quanto maior for a volatilidade, pessoal, a volatilidade ela tem uma relação muito íntima com a incerteza. Então, aumenta-se a incerteza, aumenta-se a volatilidade. Lógico, se você tem um negócio que realmente você não tem uma previsibilidade muito boa, você vai cobrar mais caro por aquilo. E é natural. E você vai vender mais caro, beleza, vai achar que está fazendo um bom negócio, mas você está num negócio que a incerteza está muito grande. E aí, quando a incerteza é grande, você perde um pouco o parâmetro, tem mais dificuldade de acertar o ponto e acaba muitas vezes tendo problema se você não tiver ali bem coberto, alguma coisa nesse sentido. Mas short triangle eu gosto bastante. Eu até falei, a gente comentou agora recente, falamos sobre isso, fiz isso na Via Varejo, naquele strike do 4 com 5, acabei deixando exercer lá no 4. Eu acho que muito legal, estava explicando isso também agora nessa semana com o pessoal sobre essa estratégia, porque eu acho que você tem ali, por mais que você esteja exposto, né, em duas opções, para quem não conhece, é a venda de uma put e uma venda de uma call também, né? Você, quando está fazendo um short triangle, você está vendendo duas opções, vende a put, vende a call, escolhe um strike que seja favorável, que é de uma maneira que o ativo fique dentro dessa faixa de strikes que você escolheu, porque se ela permanecer nessa faixa de strike, as duas opções viram pó, você fica com a totalidade do prêmio. Eu acho que essa é a ideia central do short triangle. Porém, você tem também o benefício de ser exercido eventualmente, principalmente na put, né? Que você consegue ganhar o prêmio da call inteiro, né? Você tem o prêmio todo da call que virou pó, fica todo para você, mais o prêmio da put, que acaba também, mesmo sendo exercido, você fica com aquele prêmio, e você pode adquirir o ativo com mais desconto. Então, acaba sendo interessante, eu até comentei, eu peguei na Via, deu ali, com desconto dos prêmios, deu 3,78, se não me engano, o preço de entrada, meu PM ficou em 3,78, ficou bom pra caramba, porque a Via estava em R$4, fechou 3,98 no dia do vencimento, para mim ficou confortável, já pude lançar outra call, aí você consegue fazer o strangle coberto também de alguma maneira, né? Com um ativo, na época não tinha um ativo, dá para fazer até sem um ativo para fazer. Então você tem que ir dosando, mas eu acho uma operação muito boa, desde que você tenha, assim, vamos dizer assim, conhecimento prévio do ativo que você está fazendo, né? Você entenda mais ou menos as marcações que esse ativo faz em termos de preço, a volatilidade seja uma volatilidade relativamente tranquila, que você consiga lidar com aquilo, até por uma possibilidade de rolagem, dependendo dessas pontas aí, caso você fique desconfortável em algum momento. Mas eu acho sim uma estratégia bem assertiva. Para quem tem mais experiência, então vale realmente a pena, dá para ter bons resultados sim. O que tu acha, Filipão? O Short Strangle ele é uma operação muito boa para mim, no meu ponto de vista, assim, ele é excelente, porque quando nós estávamos falando de volatilidade antes, né? Então, quanto maior a volatilidade para o Strangle, é melhor Melhor. mil vezes. Sim. É exatamente o contrário do Strangle comprado, né? Exato. O que a gente tem que ver muitas vezes, que o pessoal vem e me pergunta, olha só, mas a vol da Petro está altíssima. Então, o que eu quis dizer antes, tu tem que aliar, né, fatores matemáticos. Então, vamos supor, tu vai para um gráfico, aí tu vê que a Petro está no topo histórico. Muitas vezes vai vir uma correçãozinha. Então, a venda da put, por mais que esteja com a volatilidade alta, não é o caso. Então, seria o caso do quê? De uma venda de call, caso você tivesse o ativo lá para fazer a venda Sim. coberta, porque daí ia desvalorizar ali qualquer correçãozinha que a vol baixe por causa da perca de valor da ação, a call iria desvalorizar. Então você tem que reunir fatores matemáticos para te beneficiar. E o short strangle ele permite isso. Muitas vezes eu conheço bastante pessoas que fazem quase que um balanceamento com o short strangle, do sentido assim, faz a venda, o ativo subiu um pouquinho, ele zera a put. O ativo voltou, ele zera a call. Então ele vai fazendo manejos, né, quase que diários. E isso, assim, consegue te rentabilizar muito. Se você tem tempo, Muito mesmo. eu já vi pessoas fazer assim durante o dia. O cara abriu o ativo de manhã, fez as posições, no final da tarde, lá 4 e pouco, o cara pegou e já fechou uma das Sim. pontas que o ativo se movimentou. Então,
É bom, mas assim como todas as estratégias, o cara tem que fazer com a mão certa, porque tu não vai poder ali Sim, pensar, não, então eu vou pesar a mão, porque o short strangle, querendo ou não, tu ganha centavos, né? Ele não é exato. uma rentabilidade que te deixa muito Sim. dinheiro, em termos absolutos, Se né? Em você termos fizer em posição confortável, né? Se isso, você fizer numa posição bem confortável, isso, em termos percentuais, eu acho ele uma ótima operação, mas muitas vezes o pessoal só olha o financeiro, né? É que nem o teu programa do 100 a 1 sim. milhão. Às vezes o pessoal olha, mas tu ganhou É, R$ 5, né? Tu ganhou R$ 10. Cara, tu tem que olhar a porcentagem. Se você sim, conseguir ganhar 5% com R$ 100 e você tiver um bom sim, controle psicológico, você vai ganhar 5% com R$ 100 mil. E assim sucessivamente. exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes, como o pessoal ganha um pouco, um valor financeiro muito baixo, o cara vai lá e senta o dedo. E aí depois ele vai ter que ficar Exato. rolando uma put. Só que daí o que acontece? Quanto mais o ativo cai, mais a margem de garantia vai puxando, né? E aí o cara se arrebenta. Então, Exatamente. assim, Rei do Bov, eu acho uma estratégia fenomenal, assim, só que tem que ter a questão do controle de risco e de exposição. A, Exatamente. Bem a isso. Sônia aí também bate todos os nossos A programas aí, Soninha, Sônia. Muito obrigado aí isso aí pela nossa audiência. E é o verdade. Valdênio Alves aí. Eu Rodrigo é meu. tenho notado, Ah, Diogo, bastante que o pessoal tem interagido bastante sim, nos vídeos nossos do YouTube. sim, é Tem verdade. buscado aprender, sabe? Tem buscado aprender. Eu notei que houve uma grande diminuição de pessoas querendo calls, mas sim pessoas querendo aprendizado. Isso é um ponto positivo. Eu acho que esse é um dos Sem maiores dúvida. objetivos nossos com esse programa, que é fomentar a educação, né? Pela parte da Sim, educação das opções, e isso o pessoal está buscando. Eu acho que é muito importante o pessoal saber caminhar sozinho. A gente ajuda, a gente responde ali, o meu direct sempre eu estou respondendo o pessoal, né? O pessoal pedindo sim, coisa, pedindo planilha e tudo. Só que é importante que crie-se, né, aquele vínculo para você aprender e não ficar dependente de uma pessoa, né? Isso é muito importante. Eu tenho sensacional. notado um aumento dessa parte. A Sem Carla aí dúvida. também dando boa noite, pessoal. Fala, Boa noite, Carlinha, Carla. tá por aí também. A E a Soninha aí. Como faz Sônia, para calcular a margem? deixa Manda essa eu, aí, Filipão, para ela. eu vou tentar aqui ver Tem um se vídeo teu falando sobre isso também, não tem? Sobre tem. Vargem? Tem, eu só quero ver se eu consigo abrir aqui. Geralmente o simulador da B3, toda vez que eu vou abrir, É. ele não abre fora do horário de Será? pregão. Vou até tentar ver agora. Eu abri outro dia e funcionou. Se não, vou tentar abrir aqui também. Se não conseguir aí, de repente eu tento aqui. Uhum. Sônia, então esse site que está aparecendo aqui, ele é o simulador da margem da B3. Como o próprio nome diz, ele é um simulador, né? A questão para você saber a tua margem que está sendo Sim, puxada corretamente é somente você olhar. sim. Deu uma travada aí, pessoal. Estão me ouvindo ou não? Foi só o Felipe que travou? Como é que tá a situação aí? Agora eu fiquei perdido, hein? Jogo, Voltou. Fui eu que voltou? travei ou você? Fui eu. Fui eu Tá. que travei, né, no mínimo. Beleza. Então vamos lá. Voltei. Então, né, nesse site aqui, Sônia, você vai colocar a descrição das tuas opções. Você vem aqui em opção sobre ação, deixa marcado esse campo. Aqui no código da negociação, você vai colocar, deixa eu pegar um aqui, Petro O335. Para mim aqui, Diogo, ele não aparece, ó, fora do É, horário de pois é. pregão. Enquanto está dentro do horário de pregão, Sônia, ele vai aparecer aqui, ó. E aí você clica aqui, coloca a quantidade que você comprou, coloca a quantidade que você vendeu. No caso que se você só vendeu, né? Porque a quantidade de compra ela não Aham, puxa mais, digamos, coloca assim, coloca para adicionar. sim. Aqui na carteira de posições vai estar lá quanto que está lá de ativos colocado na tua carteira. E depois você vem calcular, e ele vai aparecer a margem aqui embaixo. Eu tenho vídeo também na qual eu demonstro isso, como o Diogo falou, deixa eu só achar aqui
para ver qual que é o vídeo que fala essa parte, mas é muito interessante se também no caso usem o FlexCam também lá na parte que você tem o Uhum. book das opções, né? Naquela parte ele já te dá toda a questão da margem, então você já consegue entrar na operação já vendo a margem sobre isso aí. Sim. Tentando botar Esse realmente também para mim. deixa eu mostrar Pode falar. aqui, Show. deixa eu conseguir aqui. Sai. Mas você tem, quando você está procurando aí, Filipão, assim, tem formas de você calcular a margem, principalmente na put vendida. Eu gosto de sempre ensinar o seguinte, galera. Você pega a margem que você precisa para vender uma put, é o dinheiro que você tem ali disponível para comprar o ativo caso você seja exercido. Então você pega lá o strike que você está vendendo e aí você abate o prêmio que você está recebendo. Sei lá, por exemplo, peguei um strike de R$ 4,00, recebi 20 centavos. Então, você tem que ter pelo menos 3,80 por ação ali para você, caso seja exercido, comprar o ativo, né? É lógico que você vai ver que na calculadora de margem aí, no simulador, você vai mostrar que precisa de menos até do que isso. A B3 não vai pedir toda a margem, todo o capital que você precisa para fazer a aquisição do ativo, mas assim, até para você não ter nenhuma dúvida, né? E não ficar ali passando perrengue, porque essa imagem, bem colocada pelo Felipe também, ela varia, né? Então, dependendo de como for a volatilidade do ativo ou até o preço dela oscilando, aquela margem ali ela pode variar, aquela chamada de margem ter variações de um dia para o outro. Isso pode acontecer. Como o Felipe falou, isso é um simulador, só não é uma certeza, mas é bem próximo da realidade. Então eu gosto de trabalhar assim, pelo menos nas minhas operações eu faço sempre assim. Eu nunca exponho mais do que eu tenho ali de capital reservado para fazer. Lembrando que o capital que você tem disponível na corretora para aquisição dos ativos não precisa estar parado na conta da corretora. Você pode estar deixando no aplicado no CDB de liquidez diária, num tesouro direto, algum tipo de aplicação que vai te render, não vai render estratosfericamente, mas vai manter aí uma mínima rentabilidade para você enquanto você está trabalhando e operando com as opções até que você possa resgatar aquele título e fazer a aquisição do ativo. Então não tem muita dificuldade com relação a isso. Na qual é que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, mas aí assim é o ativo, né? Toma o ativo como garantia que você não vai passar perrengue, né? Para você calcular aí a margem vai ficar mais tranquilo assim, só vendo a qual do ativo que eu tenho em custódia, porque com certeza isso vai te dar muito menos dor de cabeça do que você ficar tentando calcular a margem, aí de repente vai passar perrengue, não vai conseguir, vai ficar nervoso. Pessoal, leve em consideração isso, tá? Levem, por favor, em consideração isso. Às vezes a gente fala aqui, eu estou colocando todo dia, até o Felipe falou isso semana passada, né? Tem acompanhado lá o vieses cognitivos, né? Coisas que a gente tem de afetação mesmo psicológica, tem tudo a ver, bastante relação. Eu coloco uma legenda bem completinha ali para explicando cada um dos vieses. A gente que sabe, que conhece, que tem esses vieses, aí não tem como evitar de tê-los, porque é natural do ser humano. A gente tem as reações diante das circunstâncias que a gente vê ali. Então, a guerra é psicológica. Então, às vezes, você fica ali no. Eu tenho que calcular a margem, eu tenho que ver isso, aquilo. Quando você vai ver, às vezes você erra uma coisa que é bem simples, de repente é um negócio para vender, você coloca compra, é um negócio para comprar, você coloca para vender, é porque tua cabeça já não está funcionando muito bem, porque você está preocupado. Então, mantenha-se tranquilo, faça operações dentro dos seus limites operacionais e com certeza você vai ter uma vida longa aí no mercado financeiro, né, Felipe? Isso aí. Eu achei aqui, deixa eu só compartilhar para não ficar em branco. Uhum. Nesses dois vídeos aqui, então, Sônia, esse aqui você utiliza ações em margem de garantia. Eu falo bastante sobre a margem de garantia. Inclusive, aqui você vê no quadro que eu falo sobre deságio. Tem muitas pessoas que não sabem que existe um deságio quando você utiliza as ações, né? Então, nesse É. vídeo, a gente comenta bastante sobre essa questão de margem de garantia. E nesse outro vídeo aqui, que era da época da cisão da XP com o Itaú, eu demonstro na prática ali uma parte no simulador de margem que eu fiz uma troca Uhum. de posição, mostrando que muitas vezes você sem pagar, você consegue receber dinheiro e diminuir a margem a qual você está exposto de uma maneira inteligente,
certo? E respondendo também aqui o que a Sônia falou, que esse negócio de pegar margem e devolver margem é aquela situação, né, que tu olha lá no extrato da corretora, a margem, o dinheiro, né, foi puxado, no outro dia foi devolvido, depois vai e volta. Então, isso é uma coisa bem negativa, Sônia, porque você não está alocando o seu dinheiro, você está deixando o teu dinheiro, ele, digamos assim, fiduciário, né? Então, o que, que a gente recomenda? Assim, o mínimo é você deixar ele num CDB, o mínimo. Que ou você deixa num tesouro direto, mas você procura dentro da tua corretora quais são os CDBs que são elegíveis para ser usados como garantia e você aloca lá. E aí dentro daquele CDB você direciona ele para ser garantia. Cada corretora tem a sua diretriz, né? Não tem como a gente falar assim, vai, clica aqui, clica lá, mas é bom você entrar em contato com a corretora e ver, ó, eu quero um CDB de liquidez diária, isso tem que ser, né? Para mim deixar ela mais garantia. Então você até não polui o teu extrato, né? Senão fica lá, recebeu dividendo, entrou margem, voltou margem, né? E sem contar que, como o Diogo bem frisou, você está ganhando nas duas pontas. Você ganha nas operações com as tuas opções e o teu dinheiro que você deixou parado, ele está rendendo. Muitas vezes as pessoas nem colocam isso na conta, né, Diogo? E hoje a gente tem as CDBs de liquidez diário já pagando 6, 7%. Então, não é nada, mas é 0,5% ao mês que você está usando num dinheiro que já tem que estar lá, porque você tem que estar na garantia. E a questão, assim, perfeita que o Diogo falou, e eu sempre depois que eu vi coisas que eu nunca tinha visto na situação do Corona Crash, porque foi uma coisa assim, para mim, apesar de eu operar a tempo, já foi uma coisa que eu não acreditaria que ia acontecer tão grande nos ativos, é você estar sempre operando com o valor necessário máximo. Digamos, se você vender uma put do 30, você precisa 3 mil. Simples assim. Isso te deixa o quê? Não é que você não vá alavancar, porque o cara que tem 3 mil, ele vai poder vender lá 3 put em vez de uma put, né? Se nós formos falar em PU aqui, né, em valor unitário. Mas aquilo te deixa confortável e a tua margem nunca é usada ao extremo, certo? Se vier aí uma queda grande, você tem margem. Margem para quê? Para fazer outras operações. Porque é muito ruim você ver as oportunidades na tua frente e você não ter munição para estar tirando. E quando você faz isso, é aquela coisa, você está segurando ali munições para quando vir a volatilidade, né, a gente pegar e poder fazer outras operações que vão se beneficiar aí de quem tem margem sobrando. Perfeito, é isso aí. É da venda da put, né? É isso mesmo, é justamente aquilo que você falou, né? Aí o extrato fica bem louco mesmo, né? Fica lá, chamada de margem, aí tem prévia de chamada de margem, prévia de estorno de chamada de margem, depois chamada de margem, devolução da margem. É bem louco, porque quem chama a margem, galera, é a B3, não é a corretora, né? Tem gente também que fica discutindo com a corretora, tá me chamando a margem. Não, quem chama a margem é a B3, e a melhor forma de você analisar essa chamada de margem, de fato, é nesse simulador que o Felipe mostrou aí. Mas você vai ver que a margem ela é chamada todos os dias e é devolvida. Quando você está com a tua grana toda aplicada ali no CDB, por exemplo, e ela está alocada como garantia, você não vai ter essa chamada de margem diária, como o Felipe falou, porque a B3 está entendendo que você tem uma reserva alocada ali e aquilo está realmente garantindo a tua posição que está vendida. Então, te dá um pouquinho mais de tranquilidade, não te dá confusão, porque quando você olha o extrato, vê aquele monte de vermelhinho lá, às vezes você pensa até que está perdendo dinheiro. E se você não ficar ligado, eu não confio nas corretoras. Se não fizer uma boa conferência, é capaz do cara te dar uma roubadinha lá de R$1, R$2, cada vez que chama essa chamada de margem aí, você não perceber, e aí você pode ser lesado, inclusive. Então, preste realmente atenção com relação a isso, porque chama muito margem. Eu vejo que como a Carla acabou de botar aí também, né, a Orama puxa muito a operação de venda realmente nessa questão da chamada de margem, porque realmente tem um padrão ali, cada corretora tem um padrão. Vai ter corretora que não vai ter essa chamada toda, ou às vezes ela, por exemplo, a Orama detalha a prévia da chamada de margem, depois a chamada de margem, que é o que muitas vezes dá confusão, o pessoal fica preocupado. Mas até onde eu vi, eu tenho acompanhado as operações que eu tenho feito também, não tive prejuízo nessa relação aí, até porque no início eu não tinha escolhido aí no CDB, eu deixei
ali no fiduciário mesmo e realmente vi que tinha essas chamadas aí prévias e agora já realmente já não tem mais, já estou implicado lá no CDB lá e não tá sossegado. Então, é realmente prestar atenção com relação a isso, mas assim, é mais uma questão estética mesmo, né? Do ponto de vista Isso. de olhar o extrato e ficar tranquilo, porque operacionalmente não faz muita diferença se você tem o capital lá, tá? Então, é uma maneira de você ganhar dos dois lados, como o Felipe falou. E uma É. coisa interessante, pessoal, que a chamada de margem, ou o cálculo da margem que a B3 faz, ela é em cima da volatilidade do mercado e do ativo. Então, digamos assim, ó, se, por exemplo, hipoteticamente, a B3 está R$ 30, a B3, desculpa, a Petro está R$ 30, e uma put do 30 lá para um mês vai puxar R$ 500 de margem. Se o ativo 2, o ativo ABC, tiver R$ 30, não necessariamente ele vai puxar os mesmos 500, porque a Uhum. B3 vai calcular em cima da volatilidade dos ativos. Então pode ser Exato. que um ativo puxe R$ 500 e o outro no mesmo strike, com o mesmo risco absoluto, puxe R$ 1.000. Então tudo Uhum. é diferente. Lembrando também que, até nós estávamos comentando há dias atrás, né, no grupo, Diogo, as opções em si, elas já são antigas, né? Mas aqui no Brasil é um negócio novo. Se É. vocês forem ver, quem faz a venda de um contrato de mini índice, ele está vendendo lá, assim, ó, quase R$ 100.000 a seco. E o que que acontece? A B3, ela puxa 6.000 e poucos reais por garantia de um mini índice. Quanto que as corretoras hoje estão cobrando aí? 30 pila de É. garantia. Então, essa diferença de compensação é risco interno da corretora. Para quê? Para poder você alavancar e você perder. Porque nós Exatamente. temos aí o RLP que está aí para muitas vezes fazer somente a operação Sim, contrária com novas contas, né? sim. Isso já está comprovado aí por algoritmo que se tu entrar com uma nova conta, por exemplo, na corretora A, e tu quiser operar mini índice, ela vai colocar o RLP em cima de você e você vai sofrer ali com essa questão. Agora, Sim. as opções, as corretoras ainda não chamaram, digamos, para si a questão assim, não, eu vou dar alavancagem para esse cara quebrar. Por quê? Porque a alavancagem das opções é muito maior que a do índice, por incrível que Sim. pareça. Porque a questão do índice se movimentar 5%, as opções muitas vezes se movimentam 100%, É. certo? E o índice não, o índice movimentou 5%, ele é 5% puro, certo? Então, bastante Uhum. curiosidade para o pessoal entender, assim, de onde é que vem essa margem, o que, que é essa margem, e é importante que vocês saibam essas características. A Carla comentou ali sobre a questão da Clear, né? E isso até eu tinha visto já. A Clear ela cobra um pouco a mais, não chega a ser duas vezes, mas acho que dá uma vez e meio a garantia real da B3. Digamos, a B3 puxava 500 e ela cobrava 750. Então, características de cada corretora, né? Assim como Sim. uma corretora pode dar um pouquinho para mais, a outra vai puxar menos. Então é bem complexo esse assunto de margem, por isso que é interessante a pessoa simplesmente preferir, no meu caso, eu prefiro pelo simples, que eu consigo fazer uma conta de cabeça, se eu vendido 30, são R$ 3.000, e isso não interfere no meu psicológico e no meu financeiro, fica perfeito, porque fica dentro dos meus controles de risco. Deixa Eu eu só acho falar uma coisa com sim, relação a isso, Felipe, que a Carla colocou aí, que é bem importante, sobre ela colocou que ficava negativa a conta e cobrava uma multa diária por isso. Isso também é importante colocar, que isso também varia de corretora para corretora, tá, pessoal? É assim, ó, já para vocês terem conhecimento, eu sei que aqui a gente sempre fala, não por, né, que a gente está indicando em nada, mas é porque a gente acaba fazendo, por exemplo, a hora que a gente acaba operando mais aqui, embora a gente tenha operações XP, Terra, cada um tem a sua corretora preferida, mas na hora lá eu perguntei o pessoal, eles dizem que não pode ficar negativo em R$ 200. Se até R$ 200 estiver negativa a conta, ele teoricamente não cobra ali uma multa diária por conta disso. Mas na prática eles podem cobrar sim, não importa. Se tiver R$ 2 negativo, eles podem cobrar uma multa diária com relação a isso, e é realmente bem preocupante, porque isso acontece muito, Carlinha, quando você tem muitas operações abertas, né? Então, quando você abre muitas posições, você tem essas variações que o Felipe bem colocou aqui das chamadas de margem, e às vezes você pode ter calculado muito bem certinho, falando, não, beleza, aqui o meu capital
ele é suficiente. E há uma distorção de volatilidade, alguma coisa que possa mudar ali dentro daquele parâmetro, naquele período que você está negociando, e de repente um ativo passou a puxar um pouco mais de margem e essa compensação dá errado, a tua conta acaba ficando negativa e aí eles não dão brecha, eles realmente vão aproveitar todas as oportunidades para poder tirar um dinheirinho aí do investidor. Então, tenham bastante atenção com relação a isso, façam isso que o Felipe falou, não exponham a totalidade da cobertura, da garantia que vocês têm, né? Se você tem lá R$1.000 de garantia, tem R$1.000 de grana lá investida, aplicada para fazer as operações, cara, opera com 700 no máximo, não deixa passar muito disso, né? Porque você não fique... Tenta sempre dar uma margenzinha, porque aí você não vai ficar nunca negativo, não vai passar esse perrengue aí que a Carla passou, né, Carlinha? E muita gente passa, é comum, tá, pessoal? Não é uma coisa assim... Não é burrice, né? Não é exclusividade de um. É uma situação que todos nós estamos expostos. Tem que calcular, tem que aprender, inclusive aprender com erro, não cometer mais, né? Então, fez bem de sair daqui, cara. Pessoal, finalizando assim, aí essa questão, acho que fez muito bem de sair daqui, porque realmente é muito confuso essa questão, é muito complicado. A questão, é o barato que sai caro, né? Esse barato demais, aí sai caro. Demais. E, pessoal, é muito importante você saber e conhecer a corretora que você está operando. Por exemplo, no meio do Corona Crash, eu operava pela Terra e a Terra mudou a questão do seu regulamento interno. Então, eles colocaram que para quem estava com 75% de perda total do patrimônio, ou seja, se você tivesse com R$100.000, mas naquele momento, digamos, seu patrimônio tivesse em 25 mil, com as oscilações do mercado, eles iam te estopar mercado. Então, não, mas falta margem? Não falta margem, está te sobrando margem. Você tem mais 25 mil para queimar, dinheiro teu, né? Mas, pela uma questão de risco interno da corretora em momentos de alta volatilidade, por quê? Por que acontece isso? Porque um gap não segura a opção. A opção não se segura num gap. E aí, que nem eu falei, aí no outro dia lá a Petrobras abre com R$2 de diferença, hoje R$3, 10%, uma opção explode para 500%, e aqueles teus 25 mil teóricos que estariam sobrando, hoje você está com menos 10 mil. Então, conheçam a questão da corretora que vocês operem, saibam, né, essa questão desses termos que a gente está falando, né, a puxada de margem, muitas vezes a zeragem automática pela corretora, né, para vocês não serem pegos de surpresa. E aí, como bem o Diogo falou ali, estamos cansados de falar, operar com tranquilidade. Aquela pessoa que come aos pouquinhos, ele não se engasga. Mas o cara que quer colocar ali uma colherada ali, ele acaba se engasgando e aí leva-se à morte, né? É verdade. Pessoal, estamos chegando aí ao nosso falando em opções, assim, passando de 50 minutos aí. Hoje nós não tivemos oportunidade de sacanear, né? Não podíamos ter mesmo sem o Jason Statham. Jason aí. Infelizmente, vamos mandar nossas condolências, né? Ele falou que ia ser raptado, né? Agora nós entendemos, na verdade, por quem que ele foi raptado, rapaz, né? Cara, onde é que o cara tá? E ele falou, né? Ele até comentou, disse, não, lá em casa eu sou o que dá a última palavra. Daí depois eu entendi, era o sim, senhora, né? E agora já é o sim, senhora. É o sim, senhora, né? Então, fica aí. Mas houve um boato aí que ele saiu para gravar um filme aí lá em Hollywood. Lá parece que foi convocado para fazer um filme lá no. Dublê. Ele era aí, dublê. O Jason tá no ar. Rolou aquela foto dele de fuzil armado aí, não adianta, né? Foi contratado para dublê. Porra, é isso aí. Galera, então vamos. Galera, muito bom. Vou me despedir então aqui, Filipão, da galera aqui, depois você faz o teu fechamento aí também pra gente ir embora, que senão a galera não quer parar mais aqui. Vamos ficar só zoando o Rafa aqui e não vai dar certo. Galera, uma boa noite para todos vocês, fico feliz demais com a participação toda. Como o Felipe falou, tem crescido muito a interação de vocês com os nossos canais, aí, com perguntas, realmente com muitas ideias que a gente vai trocando, porque acho que a gente vai evoluindo nesse processo, né? E isso que o Felipe falou é muito gratificante para a gente,
que a galera realmente não vem mais atrás de call, querendo saber, até porque a gente está colocando aqui, vira e mexe, a gente coloca experiências nossas, operações nossas. Eu estou todo dia lá no nosso programa, lá de 100 a 1 milhão, lá brincando com vocês, mas construindo conhecimento, né? A gente está operando ali, eu exponho ali a minha conta ali para que vocês possam entender. É lógico que, às vezes, eu sempre falo, o caráter educativo não é ali uma questão de call, de recomendação, é cada um. Mas eu já vi ali, a galera já veio me agradecer ali, porque ganhou uma grana com os estudos que a gente fez. Então, assim, faz parte do processo, o aprendizado. Vocês vão ver ali que eu opero bem pouquinho ali, bem baratinho, R$20, R$10, R$30 de exposição, 40 no máximo, o cara ver que não precisa, como o Felipe falou, não precisa ser uma super operação, gastar uma super grana e se expor ali desnecessariamente. Você tem que andar. Eu acho que a maior lição que eu quero dar para vocês aí nesse programa é aprender a andar com as próprias pernas, pensar com a sua própria cabeça, isso é muito importante, fundamental. E outra coisa é colocar a mão onde você alcança, né? Não adianta querer olhar para o prêmio e achar, não, vou vender porque está dando um super prêmio, e aí de repente se embola, e a gente tem que olhar essa questão de volatilidade que o Felipe muito bem colocou aqui, é fundamental, bem importante. Eu peço que vocês continuem curtindo, interagindo, compartilhando o nosso conteúdo, galera, é muito importante, não só o meu, o do Felipe, do Rafa, a gente tem se esforçado aqui, se disponibilizado para realmente trazer o conteúdo de qualidade, trazer uma formação melhor para os investidores. Então, é bem importante que vocês compartilhem isso nos grupos de vocês, na família, quem tem interesse, porque a gente vai crescendo assim, vai dando força e gás para a gente continuar. Então, segue a gente lá no Instagram também, meu Falando em Finanças Oficial. Agora já botei a minha cara lá, tá mais feio, porque eu botei a minha cara agora lá na fotinha lá, né? Então já não tá mais tão bonito como tava o símbolo lá, mas para que a galera identifique, saiba que sou eu, galera. Então, por favor, compartilhem lá o conteúdo, sigam, comentem bastante, porque isso faz com que as redes entendam que o nosso conteúdo é relevante, isso é bem importante para a gente. Fico muito feliz. Grande abraço, ótimos negócios, que amanhã a gente tenha boas surpresas aí, surpresas positivas com as nossas operações. Precisando, pode chama no direct, chama aqui no YouTube, a gente tem os canais aí bem transparentes para poder estar comunicando com vocês, tá bom? Um beijo grande para todos aí, um grande abraço, uma ótima semana de negociação aí. Isso aí, Diogo. Contigo, então vamos agradecer o pessoal que sempre está online e sempre está curtindo com nós ao vivo, fazendo perguntas. Show. Isso é gratificante para nós. Lembrando, como o Diogo bem falou, nós três nos disponibilizamos em fazer esse conteúdo de forma gratuita, apesar de nós ter as mentorias que o pessoal procura a gente, que são mentorias pagas, um serviço diferenciado. Tudo isso que a gente faz é de forma gratuita, por quê? Porque a gente gosta do que faz. Se tu não gostar do que tu faz, tu não faz nem pagando, certo? E procurem lá, eu sempre falo muito bem do canal do Diogo lá, pela transparência e sinceridade. Tem muitas pessoas aí que eu vejo que estão cada semana lançando um curso novo, um treinamento novo, que vai não sei o que, tantos, e aí precisa estar esbanjando, colocando tantos 1000%, e o histórico do cara é totalmente negro, né? Então se inscreve no canal aqui do Diogo, do Rafa, do meu, compartilha, vai lá no Instagram, verifica muitas vezes as postagens que o pessoal faz no diário ali, são postagens muito interessantes. Eu mesmo consumo muito o conteúdo dos meus colegas aqui, porque ensinamentos nunca é demais, certo, pessoal? E contamos com vocês até terça-feira que vem. Obrigado a todos. Valeu, galera. E até mais. Segue ali o Rei do Bova